Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui retornando a nossa leitura do primeiro livro dos profetas maiores, que é Isaías, e lendo hoje 4 capítulos, amém? Nós vamos ver muitas profecias agora contra as nações, né? As mesmas, até mesmo aquelas que foram usadas como instrumento de julgamento para o povo de Deus, também serão julgadas, né? Nós vamos fazer a nossa leitura do capítulo 19, depois o 20, 21 e 22, amém, amados? Vamos fazer então a nossa leitura do 19, que diz: profecia contra o Egito. Peso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira, virá o Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos e encantadores e adivinhos e mágicos, e entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. E faltarão as águas do mar, e o rio se esgotará e secará. Também os rios apodrecerão e se esgotarão, e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo que foi semeado junto ao rio se secarão, e serão arrancados e não subsistirão. E os pescadores gemerão e suspirarão, todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. Envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem em pano branco, e os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza na alma. Na verdade, loucos são os príncipes de Zoan, o conselho dos sábios, conselheiros de Faraó, se embruteceu. Como, pois, a Faraó direi: sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora ou informem-te do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram os príncipes de Zoan, e enganados estão os príncipes de Nof. Eles farão errar o Egito, eles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito com toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito, e não aproveitará o Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele tempo os egípcios serão como mulheres, e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, porque ela se há de mover contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito, todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade da Destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunha ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor e protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e aos egípcios conhecerão ao Senhor. Naquele dia, sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios, e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á às suas orações, e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria,
e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios, e os assírios uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Capítulo 20, profecia simbólica do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. No ano em que veio Tartã a Asdod, enviando o Sargão, rei da Síria, e guerreou contra Asdod e a tomou, falou o Senhor pelo mesmo tempo, pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício de teus lombos, descalço os sapatos dos teus pés. E assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou 3 anos, nu e descalço, por sinal e prodígio, sobre o Egito, sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito, e assombrar Sião, envergonhar Sião por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios sua glória. Então dirão os moradores desta ilha naquele dia: vede que tal é a nossa esperança, aquilo que buscamos por socorro para nos livrarmos da face do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Capítulo 21, predição da queda da Babilônia. Peso do deserto do mar, como os tufões de vento do sul, que tudo assola, ele virá do deserto da terra horrível. Pisandura se manifesta, a pérfida trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, Siti, ó Medo, que já fiz cessar todo o seu gemido. Pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade, angústias se apoderaram de mim, como as angústias da que dá a luz. Estou tão atribulado que não posso ouvir, e tão desfalecido que não posso ver. O meu coração está anelante, e o horror apavora-me. O crepúsculo que desejava se me tornou em tremores. Eles põem à mesa, estão de atalaia, comem, bebem, levantai-vos, príncipes, e untai o escudo, porque assim me disse o Senhor: vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. E quando vir um bando com cavaleiros a par, um bando de jumentos e um bando de camelos, ela que escute atentamente com grande cuidado. E clamou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé, continuamente de dia, e de guarda me ponho noites inteiras. E eis agora vem um bando de homens e cavaleiros aos pares. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, caída é, e todas as imagens de escultura dos seus deuses se quebraram contra a terra. Ah, malhada minha e trigo da minha ilha, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Profecia contra Dumá. Peso de Dumá, gritam-me de Seir: guarda que houve de noite. Guarda que houve de noite, e disse o guarda: vem amanhã e também à noite, que quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Profecia contra a Arábia. Peso contra a Arábia, nos bosques da Arábia passareis a noite, ó viadantes dedanitas. Saí com água ao encontro dos sedentos, os moradores da terra de Temã encontraram os que fugiam com seu pão, porque fogem diante das espadas, diante da espuma da espada nua, e diante do arco armado, e diante do peso da guerra. Porque assim me disse o Senhor: dentro de um ano, tal como os anos de assalariados, toda a glória de Quedar desaparecerá, e os restantes, os números dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim o disse o Senhor, Deus de Israel. Capítulo 22, quadro profético do cerco de Jerusalém. Peso do vale da visão que tens agora, para que assim totalmente subisses aos telhados.
cidade cheia de aclamações, cidade turbulenta, cidade que salta de alegria. Os teus mortos não são mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes juntamente fugiram, foram ligados pelos arqueiros. Todos que em ti se acharam foram amarrados juntamente e fugiram para longe. Portanto, digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não vos canseis mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo. Porque dia de alvoroço e de vexame e de confusão é este da parte do Senhor Jeová dos Exércitos, no vale da visão, um derribar de muros e um clamor até as montanhas. Porque Elão tomou aljava com carros de homens e cavaleiros, e Kir descobre os escudos. E será que os teus mais formosos vales se encherão de carros, e os cavaleiros se porão em ordem às portas, e se tirará a cobertura de Judá, e naquele dia olharás para as armas da casa do bosque, e verei as brechas da cidade de Davi, porquanto são muitas, e ajuntarei as águas do viveiro inferior. Também contarei as casas de Jerusalém, rereis as casas para fortalecer os muros. Fizeste também um reservatório entre os dois muros para as águas do viveiro velho, mas não olhastes para cima, para o que tinha feito, nem considerastes o que o formou desde a antiguidade. E o Senhor dos Exércitos, vos convidará naquele dia ao choro e ao pranto e ao rapar da cabeça e ao cingidouro do cilício. Mas eis aqui gozo e alegria, matam-se vacas e degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho, e disse, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo, certamente esta maldade não será expiada, até que morrais, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Sebna é degradado, Eliaquim é exaltado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, anda, vai ter com este tesouro, com Sebna, o mordomo, e diz-lhe, quem é que tens aqui, ou a quem tens tu aqui, para que cavasses aqui uma sepultura, cavando em lugar alto a sua sepultura, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo? Eis que o Senhor te arrojará violentamente, como um homem forte, de todo te envolverá. Certamente fará rolar como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Ali morrerás e ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor. E demitir-te-ei do teu ofício e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica, e esforçá-lo-ei com teu talabarde, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. E fechá-lo-ei como a um prego em um lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de teu pai. E dele penderá toda a glória da casa de seu pai, os renovos e os descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego pregando em lugar firme será tirado, será arrancado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Amém, amados? Glória a Deus, né? Fizemos então a nossa leitura de 4 capítulos, mostrando aqui a profecia, né, contra o Egito, contra a Babilônia, egípcios e etíopes e até mesmo Jerusalém, amém? Nós vamos então fazer a nossa oração de agradecimento ao Senhor e abaixe sua cabeça e reverência a Ele, eleve os teus pensamentos diante do Todo-Poderoso, amém? Senhor da glória, Pai querido, Deus eterno, graças te damos mais uma vez por esta bênção e vitória de estarmos aqui, meu Deus, nos alimentando da Tua palavra
que nos fortalece, que nos sustenta, a tua palavra que nos cura, que nos liberta, que nos faz conhecer os teus propósitos e desígnios, a tua lei, os teus estatutos e tudo aquilo que o Senhor deseja para nós, Pai. Continua abrindo a nossa mente, nosso entendimento, continua com as tuas mãos estendidas para nós, nos dando vitória diante de todo mal, malignidade, poderes das trevas, obras contrárias, projetos malignos, que o Senhor possa, meu Deus, prevalecer em nossas vidas, Pai, que todo o poder do mal, das trevas, caia por terra em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Nós te agradecemos e te pedimos por tudo, em nome dele, amém. Glória a Deus, que Jesus te abençoe, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir, amém?